A mensagem chegou sem origem, sem assinatura, sem identificação, e continha apenas uma frase: vocês não são a primeira humanidade. Durante dias, aquela sentença ecoou pela mente da almirante Helena Duarte. Enquanto governos discutiam a crise com o Conselho Galáctico e cientistas analisavam os dados recebidos, uma pergunta consumia todos os envolvidos: se existiu outra humanidade, o que aconteceu com ela? Os arquivos enviados continham fragmentos, mapas incompletos, coordenadas apagadas, registros tão antigos que pareciam impossíveis. Mas uma informação aparecia repetidamente. Um nome: Projeto Aurora. Ninguém sabia o que significava, nem mesmo os Zarkan. E isso era preocupante, porque poucas coisas na galáxia conseguiam surpreender o antigo comandante imperial. Na sala de observação da Odisseia Prime, Helena projetou os arquivos diante dele. O que você vê? Zarkan observou os símbolos por alguns segundos. Depois respondeu: algo que deveria ter sido destruído. Helena franziu a testa. O quê? Provas. O silêncio tomou conta da sala. Parece que alguém tentou apagar essas informações. Ele ampliou um dos mapas, mas não conseguiu apagar tudo. As coordenadas apontavam para uma região esquecida da galáxia. Um setor tão distante que nem mesmo os mapas do Conselho eram precisos. Um lugar conhecido apenas por um nome antigo: a Zona Morta. Durante milhares de anos, nenhuma nave havia retornado de lá. Oficialmente, era uma região instável, perigosa, sem valor estratégico. Mas, depois dos arquivos recebidos, ninguém acreditava mais na versão oficial. Dias depois, a frota Odisseia iniciou sua maior missão desde a guerra contra os Zarkan. Não era uma operação militar. Não era uma expedição de conquista. Era uma busca pela verdade. A Odisseia Prime liderava a formação. Ao seu redor viajavam cruzadores humanos, naves científicas e representantes de mundos aliados. Até mesmo Zarkan insistiu em participar. Se existe algo escondido naquela região, eu preciso ver com meus próprios olhos. A viagem levou semanas. Conforme avançavam para além das rotas conhecidas, o espaço parecia mudar. As estrelas tornavam-se mais raras, as transmissões mais silenciosas, os sensores mais instáveis. Era como se a própria galáxia estivesse tentando esconder aquele lugar. Então encontraram a primeira evidência. Uma estrutura gigantesca, abandonada, flutuando entre estrelas mortas. No início, os sensores acreditaram tratar-se de um asteroide, mas não era. Era artificial, uma estação espacial. E era humana. O silêncio dentro da Odisseia Prime foi absoluto. As análises confirmaram o impossível. A composição dos materiais, os padrões arquitetônicos, os códigos de segurança, tudo era humano. Mas a estação tinha mais de 8.000 anos. Milhares de anos antes das primeiras viagens interestelares registradas pela Terra. Milhares de anos antes da história conhecida. Helena observava os dados sem acreditar. Isso não faz sentido, mas fazia. E todos começaram a perceber. A humanidade não havia alcançado as estrelas pela primeira vez. Apenas havia retornado. A expedição avançou. E quanto mais fundo penetravam na Zona Morta, mais descobertas apareciam. Naves, bases, satélites, cidades inteiras destruídas. Todas humanas, todas antigas, todas apagadas dos registros. Era como encontrar os fósseis de uma civilização impossível. Então encontraram o arquivo central, enterrado dentro de uma estrutura do tamanho de uma lua. Os sistemas estavam quase mortos, mas ainda funcionavam. Quando Helena ativou o banco de dados principal, uma gravação surgiu diante deles. Um homem apareceu, humano, vestindo um uniforme desconhecido. Atrás dele brilhavam estrelas e milhares de naves. Se você está vendo esta mensagem, significa que falhamos. Ninguém respirava. Meu nome é Elias Ward. Os sistemas identificaram a gravação. Idade estimada: 243 anos. A voz continuou: nós somos a primeira humanidade. O choque atravessou a ponte. Elias explicou que, milhares de anos antes da história moderna, a humanidade havia se espalhado pela galáxia, muito além do que qualquer pessoa imaginava. Colonizaram sistemas, criaram impérios, dominaram tecnologias consideradas impossíveis. E então encontraram algo antigo, muito antigo, mais antigo que qualquer civilização conhecida. Uma inteligência, não biológica, não artificial, algo diferente. Eles a chamavam de observador. No início, acreditaram que fosse apenas uma relíquia. Depois perceberam um erro, porque o observador estava vivo e estava aprendendo, estudando, evoluindo. A gravação começou a falhar. Fragmentos desapareciam. Linhas inteiras estavam corrompidas, mas uma parte permaneceu intacta. A humanidade tentou lutar. Outra pausa. Tentamos negociar, mais estática. Tentamos fugir. Então veio a frase que fez até Zarkan empalidecer. Nada funcionou. A gravação terminou abruptamente. Ninguém falou por vários minutos, porque todos compreenderam a mesma coisa. A primeira humanidade não desapareceu por acidente. Foi exterminada. Mas por quem? Ou por quê? A resposta começou a surgir quando os sensores da frota detectaram movimento.
Algo estava vindo. Não uma nave, não uma frota, uma estrutura colossal, maior que qualquer coisa já registrada. Ela emergiu lentamente da escuridão, silenciosa, antiga, observando. Os sensores enlouqueceram. As dimensões não faziam sentido. Os cálculos eram impossíveis. A própria realidade parecia se deformar ao redor daquilo. Na ponte, um oficial sussurrou: "O que é isso?" Zarkan respondeu antes de todos. Sua voz continha algo que Helena jamais ouvira: medo. O observador. O silêncio voltou, porque, pela primeira vez desde o início daquela jornada, todos compreenderam a verdade. Os Zarkan não eram o maior poder da galáxia. O Conselho Galáctico não era o maior poder da galáxia. Nem mesmo a primeira humanidade havia sido. Existiam forças mais antigas. Forças que observavam o surgimento e a queda de civilizações como quem observa ondas quebrando em uma praia. E agora uma delas havia despertado. Naquele momento, uma transmissão atravessou a ponte. Não veio de nenhuma frequência conhecida. Não veio de nenhuma tecnologia conhecida. Ela simplesmente apareceu. Uma voz falou: "Calma, antiga. Impossivelmente antiga. Humanidade." Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. A voz continuou: "Vocês retornaram. Os sistemas falharam. As luzes oscilaram. O espaço ao redor da frota começou a vibrar, como se algo gigantesco estivesse despertando depois de um longo sono. Então veio a última frase. A frase que congelou todos os presentes. Esta vez, vocês estão mais fortes." E a transmissão terminou. Naquele instante, a almirante Helena Duarte percebeu algo aterrador. A primeira humanidade não havia sido esquecida. Ela havia sido observada. Durante 8.000 anos. Esperando, estudando, aprendendo. E agora o mesmo estava acontecendo com a humanidade atual. Mas a descoberta mais perturbadora ainda estava por vir. Porque os sensores da Odisseia Prime detectaram centenas de sinais surgindo na escuridão. Depois milhares. Depois milhões. Estruturas semelhantes ao observador despertavam por toda a Zona Morta. Como um exército adormecido abrindo os olhos ao mesmo tempo. E, pela primeira vez em sua história, a frota Odisseia compreendeu que talvez estivesse diante de um inimigo que nem mesmo a primeira humanidade conseguiu derrotar. Um inimigo que aguardava pacientemente entre as estrelas. Um inimigo que agora sabia exatamente onde encontrar a Terra. E muito longe dali, nas profundezas do Conselho Galáctico, os membros mais antigos receberam a notícia. Nenhum deles falou, nenhum deles se moveu, porque todos conheciam aquele nome: Observador. O nome que havia moldado 10.000 anos de segredos. O nome que justificava todas as leis, todos os bloqueios, todas as proibições. E naquele instante, o Conselho compreendeu algo que não acreditava ser possível. A contenção havia falhado, e a humanidade havia encontrado a verdade. Até então, eles temiam o que os humanos poderiam se tornar. Agora, temiam o que havia acabado de despertar. Mas o medo não existia apenas dentro do Conselho. Pela primeira vez em 10.000 anos, os próprios Guardiões da Ordem Galáctica começavam a compreender que haviam perdido o controle da situação. Porque aquilo que despertara na Zona Morta não era apenas uma ameaça. Era a prova viva de que os segredos enterrados pela primeira humanidade estavam retornando. Durante muito tempo, os membros do Conselho Galáctico acreditaram que aquele dia jamais chegaria. Durante 10.000 anos, gerações inteiras de governantes haviam dedicado suas vidas a um único objetivo: manter o segredo, conter a verdade. Impedir que qualquer civilização alcançasse o mesmo nível de desenvolvimento que a primeira humanidade. E agora tudo aquilo estava desmoronando. Na Câmara Central do Conselho, o silêncio era absoluto. Nenhum representante ousava falar. Nenhum holograma permanecia ativo. Nenhuma votação era realizada. Apenas silêncio, porque todos compreendiam a dimensão do problema. Não era apenas o despertar dos observadores. Era o fato de que eles haviam despertado após o contato com os humanos. Um dos conselheiros mais antigos finalmente se levantou. Sua espécie existia havia mais de 9.000 anos. Ele havia dedicado quase 3 séculos ao Conselho. Mesmo assim, sua voz tremia. "Confirmem." Outro membro respondeu. As leituras foram verificadas. Mais 3 vezes. O primeiro fechou os olhos, como alguém ouvindo uma sentença inevitável. Então, a profecia dos arquivos originais estava correta. Aquelas palavras provocaram desconforto imediato. Pouquíssimos membros possuíam autorização para consultar os arquivos originais. Documentos tão antigos que antecediam a própria fundação oficial do Conselho. Documentos que jamais deveriam ser revelados. Um holograma surgiu no centro da sala. Mostrava uma data: 217 anos antes. Uma época em que o Conselho ainda não existia. Uma época em que outra potência dominava a galáxia. A primeira humanidade. Os registros descreviam uma civilização tão avançada que parecia impossível. Eles manipulavam estrelas, moviam sistemas inteiros, construíam estruturas maiores que planetas. Criavam inteligências capazes de remodelar a própria realidade. Por milhares de anos, acreditaram ser invencíveis. Até encontrarem os observadores. Ninguém sabia de onde eles vieram, nem quem os criou.
nem sequer se foram criados, porque os observadores não se comportavam como máquinas, nem como seres vivos. Eram algo intermediário, algo impossível de classificar. Os registros antigos descreviam encontros estranhos. Primeiro observação, depois comunicação, depois estudo. Sempre estudo. Os observadores nunca atacavam primeiro, nunca ameaçavam, nunca invadiam. Eles apenas observavam, aprendiam, evoluíam. Então, quando compreendiam completamente uma civilização, algo acontecia. Algo que os registros chamavam apenas de colheita. Nenhum documento explicava exatamente o que significava. Talvez porque ninguém tivesse sobrevivido para registrar. Talvez porque a verdade fosse terrível demais. Na Odisseia Prime, a situação também se tornava crítica. Milhões de sinais continuavam surgindo na Zona Morta. Cada nova leitura parecia desafiar as leis da física. Estruturas maiores que luas, estruturas maiores que planetas. Estruturas tão vastas que alguns sensores acreditavam estar observando pequenos sistemas estelares artificiais. A oficial científica Maya Ishikawa observava os dados sem conseguir acreditar. Isso é impossível. Helena permaneceu olhando os relatórios. Quantos são? Maya hesitou. Porque sequer gostava da resposta. Não sabemos. O que isso significa? Significava algo simples. Os computadores haviam parado de contar. A estimativa inicial falava em milhares. Depois, centenas de milhares. Agora ninguém tinha certeza. Era como observar uma floresta infinita surgindo da escuridão. E o mais assustador era que aquelas estruturas não demonstravam hostilidade, assim como nos registros antigos. Elas apenas observavam. Enquanto isso, equipes continuavam explorando os arquivos da primeira humanidade. E foi então que encontraram algo inesperado. Uma segunda gravação. Muito mais danificada. Muito mais antiga. Quando a imagem foi restaurada, uma mulher apareceu. Uniforme diferente. Insígnias diferentes. Mas claramente humana. A identificação surgiu automaticamente. Doutora Amélia Voss, diretora do Projeto Aurora. A mesma expressão aparecia repetidamente nos arquivos. Projeto Aurora. Finalmente, uma resposta parecia próxima. A gravação começou. Se este registro foi encontrado, significa que Elias falhou. Todos permaneceram em silêncio. A mulher parecia exausta. Atrás dela, alarmes piscavam constantemente. O conselho que vocês conhecem ainda não existe. Helena trocou um olhar com Zarkan. A mulher continuou. Mas em breve existirá. O silêncio ficou ainda mais pesado. A humanidade está prestes a tomar uma decisão. Ela respirou profundamente. Uma decisão que dividirá a nossa espécie para sempre. Os dados apresentavam falhas. Partes inteiras haviam desaparecido. Mas alguns trechos permaneciam intactos. Nós descobrimos o que os observadores fazem. Pausa. Nós descobrimos porque eles observam. Nova falha. Nova interferência. Então surgiu uma frase. Uma única frase. E ela fez o sangue de todos congelar. Eles não estudam civilizações. Silêncio. Eles estudam possibilidades. Ninguém compreendeu imediatamente. Nem Helena, nem Maya, nem os cientistas. Mas Arkan ficou imóvel, como se tivesse entendido algo. Algo terrível. A gravação continuou. Cada espécie desenvolve um futuro diferente. Cada decisão cria caminhos diferentes. Cada civilização representa uma possibilidade diferente para a galáxia. A mulher parecia à beira do desespero. E os observadores procuram apenas uma. Mais estática, mais falhas. Então a gravação terminou, bruscamente. Sem explicações, sem respostas, apenas perguntas. Horas depois, Helena encontrou Zarkan sozinho, observando o vazio além das janelas da nave. Você entendeu alguma coisa? Ele demorou a responder. Talvez. Helena aguardou. Eles não estão procurando espécies. A voz dele estava baixa. Estão procurando resultados. O que isso significa? Zarkan observou a escuridão. Talvez nós estejamos entendendo tudo errado. Como assim? Ele finalmente se virou. Talvez os observadores nunca tenham sido conquistadores. Helena franziu a testa. Então, o que são? A resposta veio lentamente. Como se o próprio Zarkan tivesse medo de pronunciá-la. Juízes. Naquele instante, todos os sistemas da Odisseia Prime falharam. Luzes apagaram. Alarmes dispararam. Motores desligaram. Sensores ficaram cegos. Toda a frota mergulhou na escuridão. Então aconteceu. Pela primeira vez, um dos observadores moveu-se. Não rapidamente, não de forma agressiva, mas moveu-se. A estrutura colossal girou lentamente no espaço, como uma montanha despertando após milênios, como um deus abrindo os olhos. E toda a Zona Morta respondeu. Milhões de sinais alteraram suas posições ao mesmo tempo, como uma única inteligência, como um único organismo, como um único pensamento. Na ponte, os operadores observavam aterrorizados, porque os cálculos finalmente haviam sido concluídos. A trajetória estava definida, o destino identificado, o alvo calculado. Helena recebeu os dados e sentiu o coração parar por um instante. Os observadores não estavam indo para a Terra, não estavam indo para o Conselho.
Não estavam indo para os antigos territórios da primeira humanidade. Estavam indo para um lugar ainda mais distante. Uma região completamente vazia dos mapas galácticos. Uma região que simplesmente não deveria existir. Mas existia, e escondia algo. Algo que até mesmo os observadores pareciam procurar. Porque, pela primeira vez em mais de 10 mil anos, eles haviam abandonado a observação e iniciado uma busca. Uma busca que poderia revelar a verdadeira origem da primeira humanidade. A verdadeira origem do Conselho. E talvez, a verdadeira origem dos próprios observadores.